estou vivendo o pior momento da minha vida. Pessoas que chegam assim a pensar consigo mesmo: essa situação que eu estou vivendo não tem solução. Quem já se sentiu assim? Alguém, se você conhece alguém que na vida já se sentiu assim? Parece que para mim não tem mais saída. Parece que para mim eu não vejo mais solução para esse problema que eu estou vivendo. Se você já sentiu isso, está sentindo isso, alguém da sua família está passando por esse sentimento, então você veio no lugar certo. Porque Deus colocou 3 coisas para mim falar para você nesta noite. Então, quantas vezes nós lidamos com esse sentimento de limitação, que chegamos ao final da linha, que não dá mais. Pode ser por inúmeras coisas. Às vezes a pessoa na vida espiritual, ela está árida, ela está seca, ela não consegue mais rezar. Senhor, parece que para mim não tem mais solução. Eu não tenho mais aquela fé que eu tinha, eu não tenho mais aquele ardor, eu não sinto mais a presença do Espírito Santo como eu sentia. Às vezes o problema é conjugal, pessoas passando por crise no casamento, talvez até você que está vivendo ou conhece alguém que está vivendo situação de infidelidade. E isso, para essa pessoa, ela olha para a família dela e humanamente ela pensa assim: eu não vejo saída mais para essa família, eu não vejo saída mais para o meu casamento, eu acho que nesse caso não tem mais solução. Quantas vezes os pais diante dos filhos, filho problemático, só dá dor de cabeça, parece que você já tentou de tudo, mas não vê uma luz no fim do túnel, parece que não tem solução. E hoje então Deus quer dar essa palavra para você: existe sim. Problemas financeiros, desemprego, as dívidas que vão se acumulando, e talvez você se sente hoje com esse sentimento: eu não vejo saída, parece que esse meu caso não tem mais solução. Então pedimos a Deus a graça de permitir que coloque esta palavra no nosso coração. 3 palavras importantes. Primeira, guarda bem isso no seu coração: não se apequene diante do seu problema. O nosso grande problema muitas vezes é esse, que diante do problema, e muitas vezes são grandes problemas que nós temos, diante dos problemas a gente se sente pequeno, fraco, limitado. E a palavra de Deus hoje para você é essa: não se apequene diante do seu problema, por maior que ele possa parecer. Nosso Deus é o Deus do impossível. A palavra de Deus nos diz em quantas vezes, Jesus diz a todo momento, mais de 400 vezes em toda a Bíblia: não temas. E a gente olha para o problema e a gente treme, e a gente tem medo e a gente fica inseguro. Lembremos da coragem de Davi, diante daquele Golias, daquele inimigo. Era o seu problema, humanamente falando, muito maior, muito mais poderoso, muito mais forte do que ele. Mas o que ele tinha no seu coração? Você pode ser até maior do que eu, mas você não é maior do que o meu Deus. E quantas vezes nos falta isso? É a visão de fé, é a visão sobrenatural das coisas. A gente vai deixando os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração ficar anuviado pelos problemas, e aí a gente não vê solução, e a gente vai ficando cada vez mais pequenininho, e achando que ele é um gigante que a gente não vai conseguir jamais vencer. Por isso a palavra de Deus hoje nos convida a olhar para aquele que é a solução. Por isso a palavra está dizendo: tenha liberdade de se aproximar de Deus, da graça de Deus, porque Jesus é contigo. A palavra de Deus diz: aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Então deixa de ser choramingão, deixa de ser espírito de derrota, deixa de só pensar negativo. O ponto de partida para as coisas começarem a mudar: comece a pensar positivamente.
Esse é o caminho que a gente começa para a vitória acontecer na nossa vida. Enquanto a gente é só no negativo, é só, não vai dar certo, ai, como eu sofro, ai, coitadinho de mim. É o tal do coitadismo, né? Quantas pessoas doentes hoje com esse vitimismo, com esse coitadismo, baixa autoestima, acham que não consegue, acham que não dão conta. Já contei a história lá do Ai Como Dói, né? O homem lá tinha problema de coluna, de vez em quando ele soltava um grito, né? Ai, como dói! Espantava todo mundo que estava em volta, até que o médico ficou com dó, fez a cirurgia, curou ele. Passou um mês, ele veio da cirurgia, né? Aí curado tudo lá, e o pessoal, nossa, graças a Deus não vamos. De repente ele dá um grito de novo, ai! Todo mundo olhou para ele, ele, como doía! Quer dizer, a pessoa, mesmo que não tenha motivo, ela quer ficar inventando motivo. Por quê? Porque acostumou a ser assim. Pedro estava vendo Jesus no alto mar, e ele estava na barca. O mar era revolto. Pedro teve coragem, teve ousadia e disse, deixa eu caminhar até ti sobre as águas. Jesus falou, venha Pedro. E ele, na palavra de Jesus, desceu daquela barca em alto mar e começou a caminhar sobre as águas. Quando ele estava na metade do caminho, ele desviou o olhar de Jesus e começou a olhar para o problema. Nossa, que problemão, eu vou afundar! E começou a afundar. Quando faltava um dedinho de fora da água, Senhor, salva-me! E Jesus estendeu a mão. Homem de pouca fé. Porque parou de olhar para mim e começou a olhar para o problema. Olhe para mim que sou o teu Senhor, Deus é conosco, tome posse. Segunda palavra, amados, paciência. Paciência. Já tem a música lá da paciência, né? Aquela música do, nem sei, MPB aí, o padre Fábio que regravou, né? Quando tudo pede um pouco mais de calma, quando a vida pede um pouco mais de alma, a vida não para. O nome dessa música é paciência. É o que muitas vezes está faltando para nós. Por quê? Queremos as coisas para ontem. Se fazemos uma novena, no terceiro dia, se Deus já não fez o milagre, a gente já desanima e já desiste. A gente não tem paciência, mas a palavra de Deus diz que devemos esperar em Deus. Espera as demoras do Senhor. Para tudo tem um tempo, para tudo tem um momento de Deus. É o Kairos. A gente está no Cronos. O que é o Cronos? É o Deus grego, o Deus do tempo, é o Deus do relógio. Estamos escravizados ao relógio, ao Cronos, a esse ídolo. Mas o tempo de Deus é o Kairos. Pode demorar, mas vai chegar. Ponha isso no seu coração. Se você é de Deus, se você tem intimidade com Ele, se você busca viver na palavra, a vitória é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Se é muito tempo, se é pouco tempo, está nas mãos de Deus. Mas persevera, firma o teu joelho, talvez cansado, os teus passos acabrunhados, no Senhor. Quantos exemplos na história dos santos, na história bíblica do povo de Deus, que as coisas levaram tempo. A gente queria num momento, Deus colocou em outro, porque Deus é sábio, Ele sabe qual o momento certo. Aquilo que aparentemente pensamos que vai ser o melhor para nós, no momento, no tempo de Deus não é. Quantas vezes eu vivi isso na carne, na pele? Momentos que eu passava por um deserto, momentos que eu passava por uma frustração. Minha primeira paróquia, quando eu era vigário de um pároco, né? Porque a gente começa baixo clero, depois que vai subindo um pouquinho. E aí então, eu já estava há 3 anos, né? Mas depois fiquei 1 ano como padre, me ordenei e continuei nessa paróquia. E aí então, como o padre que estava para sair, já devido a vencer o tempo dele, todo mundo falava, não, o padre Alessandro vai ficar, né? E todo mundo esperando naquela expectativa.
e chega o bispo e me fala, olha, vão sair vocês dois juntos. E aí então aquilo para mim me quebrou minhas pernas. E como foi difícil. Então você fica, né? Mas por quê? Porque estava indo bem, caminhando bem. Mas aí, veja, só com o tempo a gente vai percebendo as coisas. Essa saída, embora nesse tempo que eu vivi, foi dolorido, foi sofrido, ao longo do tempo, foi a oportunidade que eu tive de estudar. Foi onde o bispo me chamou, eu quero que você faça outra faculdade, eu quero que você faça um mestrado, eu quero que você estude isso, aquilo, para servir mais coisas na igreja, eu vou te capacitar para isso. E aí então a gente vai vendo a mão de Deus. Se eu tivesse ficado lá, talvez estava lá até hoje, o mesmo padrezinho de sempre, na mesma paróquia, né? Mas quanta coisa Deus fez a partir desse aparente momento de não querer aceitar os planos de Deus na minha vida. E assim Deus, então, paciência, irmão, paciência, persevere e continua. A vitória é questão de tempo, a parada já tá jogada, já está ganha, a vitória é sua. E terceiro, que a gente precisa é aproveitar ou saber perceber as oportunidades, porque muitas vezes diante do problema, a gente também não faz por onde, é ou não é? Tem gente assim ou não tem? Está passando por um problema, só sabe reclamar, mas não faz nada para resolver. Então, a terceira palavra para a gente vencer é a gente saber perceber as oportunidades. Tem gente que fica esperando que Deus vai assim, o céu se abrir, igual a gente canta, né? O céu se abre, o Espírito... E aí então Deus vai falar comigo, Deus vai assim fazer uma cura que todo mundo vai ver assim. Não é assim. Pode até ser, Deus pode tudo, mas Deus age no cotidiano da vida, no dia a dia, nas coisas corriqueiras. Ali por trás está a mão de Deus. E se a gente não souber perceber as oportunidades que Deus está nos dando, se o meu problema é na vida espiritual, eu tenho que me abrir às oportunidades que aparecem. Né? Eu estou com um problema na vida espiritual, mas eu tenho oportunidade de confessar, mas nunca vou. Eu tenho oportunidade de ir na missa, mas fico com a comunhão semanal e olhe lá. Eu tenho oportunidade de um retiro, de um cerco de Jericó, de uma experiência de oração, mas só ir pensar e ficar 2 dias lá já me dá uma preguiça. Então, se eu também não me abro às oportunidades que Deus vai me dando, não vai ter saída mesmo não. Às vezes o problema é, sei lá, conjugal, mas aonde que eu posso melhorar? Tem uma piriguete lá dando em cima do meu marido, então não adianta eu ficar xingando ela, fazendo macumba para ela, não. Então vamos fazer uma coisa, agora eu enfezei, vou me produzir, vou ficar mais atraente, quero ver se ela vai ganhar de mim, eu vou correr atrás. O que essa pessoa meu marido está vendo ela que não vê em mim? Será que não está na hora de eu me cuidar, eu ser mais apresentável? E a gente começa a se olhar, quanta coisa eu não posso melhorar, eu tenho que correr atrás do prejuízo. E assim é na educação dos filhos, é na vida profissional. Eu não me capacito, eu não estudo, eu não vou atrás, eu não levo um currículo. Às vezes levei em 3 lugares aí e fico lá o dia inteiro, na frente da televisão, comendo pipoca, tomando refrigerante, criando barriga. Ai, Senhor, me manda um emprego. Não vai mandar, não é assim. Corre atrás do prejuízo, faz acontecer. Vai, rede de amigos, oportunidades, círculos de amizade. Vai fazendo treinamentos, hoje tem internet, tem tudo. E você vai então buscando, se eu não tenho aquele emprego que eu gostaria, eu tenho uma coisa que eu posso fazer, um pequeno negócio que eu posso começar, e assim eu vou começar a dar passos na vida. Então é estar atento às oportunidades. Às vezes a oportunidade chega, Deus assim quase que esfrega na sua cara, e a gente vai, estou tão ruim, estou tão desanimado,
estou tão triste. Então assim a gente nunca vai ver uma luz no fim do túnel. Por isso, vamos no nosso coração pedir a Deus a graça de sempre que passarmos pelos momentos, pelas dores, pelos sofrimentos. Primeira coisa, não deixe que esse problema seja maior que o seu Deus. Segundo, seja paciente. Terceiro, esteja atento às oportunidades que Deus vai te dar ao longo desse caminho. Vamos rezar esta palavra. Senhor Deus, em Cristo, eu tenho, pela fé nele, a liberdade de me aproximar de Deus Pai, com toda a confiança. Por isso, nesta noite, eu tomo posse dessa palavra e eu vou me aproximar deste altar, da Santa Eucaristia. Eu vou me aproximar de Jesus no Santíssimo Sacramento, porque eu sei que Deus tem mais para mim. Tira do meu coração toda prostração, todo medo, todo cansaço, todo negativismo que o encardido tem colocado dentro de mim. E deixa eu orar por você. Olá, eu sou o Padre Alessandro Bobbiton e você acabou de acompanhar mais uma pregação das nossas missas de quarta-feira aqui da paróquia de Nossa Senhora da Paz de Londrina, no Paraná. Você que é de Londrina, região, venha participar conosco às quartas-feiras dessa missa abençoada, com muita oração, louvor, adoração e bênção do Santíssimo Sacramento. Convido você a compartilhar as nossas pregações, os nossos vídeos, para que outras pessoas também possam receber uma palavra de fé, de esperança, de crescimento espiritual para as suas vidas. Acompanhe os nossos vídeos na minha página no Facebook, acessando Padre Alessandro Bobbiton. A você que sempre nos acompanha e que ajuda a divulgar o nosso trabalho de evangelização, o meu abraço, o meu carinho. Deus abençoe a você.